Hoje eu escolhi um tema muito importante para a construção de uma campanha de comunicação vencedora. Vamos falar um pouco sobre briefing. E para isso eu convidei a Head de Comunicação da Newton, Aline Benegas. Nós estruturamos um bate-papo, uma entrevista de uma forma muito interessante, mostrando para vocês alguns conteúdos que você vai realmente ficar impressionado com a qualidade desse tema, como foi tratado pela Aline e com a minha participação. Você está no Repertório Marketing e Talks. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Aline. A Aline é minha ex-aluna e uma grande amiga. Para mim, ela é uma pessoa muito especial, não só pela qualidade que ela vai trazer para a gente, o tema que eu escolhi, eu e ela escolhemos para trazer para vocês, mas por ser uma pessoa especial também, como ser humano e como profissional. Então, admiro muito ela, é um grande prazer recebê-la, uma honra realmente. Aline, muito obrigado por você ter vindo. Aceita o nosso convite, é um grande prazer te receber e para falar de alguma coisa que você realmente domina e conhece, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer, transmitir conhecimento, é o que eu tenho buscado. Obrigada, professor. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui com o Marcelo, que, nossa, meu professor querido, assim, uma referência enorme para mim, ele sabe disso. E aí é um prazer hoje estar aqui passando um pouquinho para vocês também. Então, vamos lá falar um pouco. Eu sou Head de Operações e Projetos numa agência de publicidade, que é a Newton. E hoje a gente vai falar de um tema e de uma palavrinha que alguns de vocês já devem conhecer, talvez outros não, né? Porque está aqui começando. Mas talvez essa é a palavra que vocês mais vão ouvir na carreira de vocês. Se chama briefing. E a gente vai falar um pouco disso. Então, vocês vão ouvir isso muito, 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 muito. Então, vamos falar um pouco desse tema. Adorei essa escolha de tema que você fez. Estou, inclusive, aqui numa cafeteria agora, falando com vocês. Legal, que legal. Cafeteria comigo e café aí já é compartilhado. E aí a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo. Eu sei que é algo que a gente vai gravar aqui, não vamos poder interagir com todo mundo, o que é uma pena, porque é muito gostoso dessa interação, mas a gente vai tentar estar aí com todo mundo, mesmo que gravado, e bater um papo. Então, vamos falar hoje de briefing, né? A minha apresentação, acabei passando aqui já um pouco para vocês. Eu sou Head de Operações e Projetos na agência Newton. Nos últimos 15 anos aí eu sempre trabalhei com tecnologia, com marketing digital, em empresas de todos os segmentos, todos os portes. Fiz minha graduação em marketing, depois eu fiz meu MBA em mídias digitais na SPM e aí algumas certificações de projetos aí que eu tenho. Então, vamos lá. O que é o tal do briefing, né? Eu trouxe até um meme aqui, que é uma brincadeira, mas é muito verdade, gente. É uma palavra que todo mundo ouve, e aqui tá falando, pai, o que é briefing? Também não sei, nunca vi. Porque é algo que a gente sabe que precisa para começar um trabalho, mas é tão difícil a gente extrair essa informação. É algo que às vezes parece tão simples, mas ao mesmo tempo é difícil da gente extrair aí um briefing bem feito para a gente começar um trabalho, e ele pode ser muito aí a chave de um sucesso ou de um fracasso de um trabalho. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o que é essa palavrinha no final das contas, né? É uma palavra gringa aí na publicidade, no marketing, tem bastante delas, mas é uma coisa simples, na verdade é um resumo, é um conjunto de instruções para você solicitar um trabalho. Então, como marketing, quando for solicitar um trabalho aí para a agência de vocês, né, que vai ser o parceiro que vai pensar na comunicação, que vocês tem uma necessidade ali, tem um problema, ou tem algo para resolver, né? Então às vezes é para vender mais, ou às vezes é para poder ter um reconhecimento de marca, trabalhar a marca. Então,
quando vocês forem conversar com a agência para começar a pensar em solução de comunicação para isso, é que a gente começa por onde? A gente começa pelo briefing. Então, ele sempre vai ser a entrada principal de qualquer trabalho, de qualquer job. Às vezes pode ser uma peça simples. Então, pode ser, você vai pedir para a sua agência que você precisa fazer um banner. E às vezes você vai pedir para a sua agência que você tenha um produto novo para lançar no mercado e que você ainda não tem todas as informações e você precisa de tudo. Então, você vai precisar, às vezes, até de batizar esse produto. Então, qual que vai ser o nome desse produto? Qual vai ser os diferenciais que a gente vai trabalhar na comunicação e todo um conjunto de peças. Então, por exemplo, na agência, a gente faz todo tipo de trabalho. E tem um cliente que a gente trabalha, que é do ramo imobiliário, que ele envolve a gente ainda na etapa da concepção do empreendimento. Então, a gente costuma fazer reuniões junto com a arquitetura, junto com o pessoal de novos negócios, junto com o comercial. Então, ainda é um passo bem antes ainda de entrar o job mesmo para a comunicação. Eles nos envolvem ali como parceiros estratégicos para eles, para pensar ali na comunicação, na cara, em criar uma identidade para o produto até antes desse produto ser efetivamente criado e definido. Aí, nesse caso, a gente tem, eu vou falar aqui que é um mega briefing, porque a gente tem, por exemplo, um conjunto de prédios, um empreendimento para lançar que tem várias características. Então, a gente tem ali, vai definir uma etapa de nome para batizar esse produto, que vai ser naming. Depois de naming, a gente vai ter marca, que vai ser o logo, né, que vai ter a carinha desse empreendimento. Depois a gente vai ter KV, que vai ser o key visual, que é a cara que vai ter daquele produto, daquele prédio, daquele empreendimento, com as características que ele vai ter. Então, se ele vai ser um produto para família, se ele vai ser um produto para estúdio, se ele é de luxo, se ele é Minha Casa Minha Vida. Então, todas essas informações a gente trabalha para colocar na carinha do produto. E aí vem muita coisa, aí vem campanha online, então a campanha digital que a gente vai trabalhar nas mídias, então todos os anúncios, quando vocês estão passeando ali pelo Instagram e de repente entra ali um anúncio de um apartamento, alguma coisa, é isso que a gente está fazendo, a campanha digital. Campanha offline, então é até um pouco antigo, né? Mas isso ainda se usa. Então, folheto, quando você vai num stand, que você vê ali o folheto do empreendimento, então folheto, placa e tudo mais. Aí, nesse caso, a gente tem vários mini briefings dentro de um guarda-chuva aí, que é um briefing maior. Eu trouxe até um modelo, eu vou mostrar um pouco para vocês, que pode ajudar um pouco para ver tudo isso. Mas às vezes é algo muito simples, às vezes é uma peça só. Então, é algo que já está rodando, você precisa de um simples banner, um simples post de uma rede social. Então, você sempre vai adaptar o briefing para a sua necessidade. Mas o que é importante que ele tenha, né? Então, ele precisa ter todas as informações que a agência precisa para executar esse trabalho e para atender as expectativas de vocês. Então, assim, na nossa área, tanto no marketing quanto na publicidade, é tudo muito corrido. É tudo muito para ontem. E é muita pressão, né? Então, é pressão do comercial, é pressão da diretoria, porque precisa vender mais, porque... E aí, o que acontece? Às vezes, o marketing, na pressão toda, o que é a primeira coisa que ele faz? Já chama a agência. Olha, preciso fazer tal coisa para agora e tal. Mas precisa parar um pouquinho nesse momento para entender ainda a necessidade, coletar todas essas informações aí com seus clientes internos, com o comercial, com a diretoria, com quem está demandando esse trabalho, reunir tudo isso para aí sim começar a envolver outras áreas, envolver a agência, envolver outras pessoas para executar o trabalho. Então, esse momento do briefing, que às vezes pode parecer que ele que ele pode ser pulado, pode ser mais para frente, ou ele pode ser feito de uma forma mais simples, é importante dar uma atenção enorme para ele. Então, dar essa pausa, fazer esse entendimento, porque às vezes na ânsia de sair apressando, não, eu já sei o que eu preciso, olha, é isso, isso, isso. Aí o trabalho começa a andar. Aí faltou tal coisa, aí volta, aí depois ele fala, não, mas não era isso, eu quero outra coisa. E aí, às vezes, esse tempo que a gente acha que se economiza já acelerando para começar a executar, a gente perde lá na frente, né? Por quê? Aí aqui tem essa questão, né? Tipo, não tem o briefing ainda, vai fazendo aí, vai adiantando. Não adianta, gente, porque depois a gente vai acabar voltando um pouco para trás.
Professora, eu estou falando um monte, muito rápido, né? Eu tenho uma pergunta, Aline. Você falou de um cliente que você conhece, né? Então, esse cliente, quando você começa a trabalhar na concepção do produto, ele é mais fácil. Se a gente olhar que a empresa também ainda está montando ali as estratégias de marketing dela, independente da parte, né, com que vai ter com a agência. E a agência já participa, ou seja, ela está fazendo uma integração muito forte com os pés de marketing, né? Então, ela vai poder fazer com que tudo converse e ela consegue desenhar isso bem. Mas quando, eu sei que você vai falar, eu quero que você destaque também, quando o cliente é novo e o desafio de você não conhecer a pessoa que vai fazer o briefing, né? O cliente do outro lado, porque a gente sabe que esse é o momento mais crítico, para mim é o momento mais crítico. Eu sempre fui convidado, inclusive como consultor, para participar do briefing justamente pela dificuldade que o seu cliente tem de transmitir aquilo que ele quer. Então, eu como consultor, eu praticamente ficava ali vendo se estava tudo de acordo, não com o que eu criei de estratégia, mas com o que a empresa quer para transmitir, ou seja, a questão da comunicação, o afinamento, principalmente quando a agência é muito nova no sentido, não nova de atuação, nova como um cliente. Né? Existe ainda uma falta de química, de sintonia entre as partes. Queria que você falasse isso um pouquinho também, logo depois que você, no andar da sua gravação. Sim, vamos falar. Esse exemplo que eu trouxe para vocês, desse cliente nosso, que é do ramo imobiliário, da Zona Leste de São Paulo, eles trabalham com alto padrão e tudo, é o melhor exemplo, é o exemplo que a gente mais gosta, porque a gente tem uma sintonia realmente muito grande com eles, a gente é envolvido nesse momento anterior ao briefing, a gente pensa junto, faz brainstorm junto, então é algo que é muito afinado, mas não é o comum. O normal não é isso. O normal é a gente já receber, às vezes uma ligação, às vezes um WhatsApp, olha, eu preciso de um post para falar de tal coisa. Tá, mas um post para falar do quê? Qual a informação? Onde é que está a imagem? Onde é que está o texto? Aí sabe aquela coisa que você vai fazendo o picadinho? Então, esse é o mais comum. E realmente tem essa questão de quando existe uma relação nova, aí que é mais importante ainda a gente ter um briefing bem estruturado, né? Porque até o cliente já está acostumado com a agência, entender como são as entregas, a gente está acostumado com as expectativas do cliente, como que trabalha, né? Porque sempre tem uma questão que varia muito de cliente para cliente, né? Então, até cultural mesmo, cada cliente quer trabalhar, fazer o briefing de uma forma. Então, até ter esse afinamento é mais importante ainda que o briefing seja bem estruturado. Então, vou até dar um exemplo para vocês de uma colega minha que passou por uma situação que foi muito engraçada. Assim, quando ela contou, não foi na nossa agência, foi numa agência anterior. É uma diretora de atendimento super experiente, assim, tem muitos anos de mercado. E ela contando um exemplo assim, de problemas de briefing que a gente não acreditou. Que era um cliente já de algum tempo deles, né? É uma empresa aí do ramo de brinquedos. E esse cliente, assim, é uma empresa que não tinha o hábito de construir um briefing, de enviar um briefing formalizado para a agência para a gente poder começar um trabalho. É sempre aquela coisa de uma mensagem, um e-mail, olha, preciso de tal coisa. E aí esse cliente pediu um banner para divulgar aí um brinquedo. Não, preciso de um banner e tal. E aí ela foi, tá, mas é um banner para falar do quê? O que precisa ter nesse banner? Aí foi extraindo. Tá, qual que é, para quando que é? Aí tem informação, aquela coisa assim, para ontem. Qual que vai ser a tiragem? Qual que vai ser o formato? Tem um formato definido ou a gente pode sugerir? Não, vocês podem sugerir. Então tá bom, vamos sugerir o formato. Qual que é a tiragem? Quantos que a gente precisa fazer? É tanto. Então a gente trabalhou, nesse caso não falei a gente, mas não foi a gente, foi ela que trabalhou nessa outra agência. E aí terminou, fez a aprovação, tudo terminou, o banner foi instalar, era para instalar numa loja, num distribuidor. Aí na hora de instalar o banner, não, mas o banner não era físico, o banner era para o site do distribuidor.
Então, é aquela coisa, assim, foi um tempo, foi um investimento, né, do cliente, foi a agência, foi um trabalho, foi feita a tiragem, aí na hora de instalar lá no distribuidor, não, mas espera aí, não era para o site. Então, para entender como uma simples peça, que é um banner, o quanto que pode sair bem ou mal de acordo com o briefing. Legal. Então essas coisas pode parecer piada, mas acontece. Então, antes de sair pedindo aí o que precisa, e até pensar na solução final da comunicação, que às vezes a gente pensa e já pensa logo, eu preciso de um banner, eu preciso de um post, ou eu preciso de um folheto. Primeiro entende o porquê, né? Então, assim, aí pensando como marketing, definir esses objetivos, né? Então, sempre a gente como marketing querendo divulgar um produto, lançar um produto, vender mais, o que a gente quiser fazer, ele está sempre linkado com o objetivo da organização. Então, vamos pensar de uma forma global primeiro, né? Linkar as coisas. Então, qual que é o objetivo de negócio que eu preciso atender? Então, como marketing, onde é que eu estou linkada com esse objetivo de negócio? E aí, do marketing, desdobra para a comunicação. Então, em comunicação, qual que é o objetivo da comunicação que vai atender aqui no meu objetivo? Então, sempre é importante dar um passinho para trás, por mais que tenha toda essa urgência que a gente está acostumado que tem, mas se a gente parar para estruturar isso aqui bem, que é o start do nosso projeto, o start do nosso job, a possibilidade de sucesso lá na frente é muito maior. Então, sempre parar, definir os objetivos antes de começar mesmo a definir o que precisa fazer. Então, o que eu preciso, onde é que eu quero chegar com isso, quais são as minhas expectativas. E aí, se a gente tem esses objetivos claros, então como que eles estão interligados, é possível também definir as metas. Que aí a gente começa mesmo a desdobrar o que a gente quer fazer com essa comunicação. Então, a gente não quer um simples post. Por que eu quero um post? O que eu quero atingir com esse post? O que eu quero que o meu público receba de informação e qual que é a reação que eu quero que ele tenha quando eu colocar um simples post na rede social? Então, são essas perguntas que precisa se fazer e se estruturar antes da gente começar a colocar a mão na massa. E aqui eu trouxe um exemplo que eu acho que pode ajudar. Então, a partir de um objetivo definido, traçar as metas. Então, aqui a gente pode usar, por exemplo, o SMART, né, que precisa ser ali específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, eu trouxe um exemplo aqui que a gente pode ajudar o pessoal quando estiver definindo essas metas aí de comunicação. Eu não vou passar tudo para não estender, mas aqui é simples. Então, a meta ela precisa ser específica. Então, o que você quer, onde você quer chegar com determinada peça de comunicação? Eu preciso vender mais do produto tal. E qual que é a meta disso? Eu preciso aumentar em 35%, preciso aumentar em 50% as minhas vendas, em tal região. Então, você ir desdobrando isso num período de X tempo. Então, você ir desdobrando isso, que com esse objetivo e essas metas definidas, na hora que isso entra para a sua agência fazer, ela tem como pensar de uma forma estratégica na comunicação. E, às vezes, o que você precisa, que você pensou, de repente, que fosse o banner ou um post, talvez não seja. Talvez seja uma campanha, sei lá, uma websérie que a gente vai criar de vídeos para o YouTube com entrevista de XPTO. Não sei. Então, a gente vai saber justamente quando a gente entende o problema, o que precisa ser feito, onde precisa chegar, né, quais são todas essas metas, e às vezes a sua agência vai trazer para você ideias que talvez nem passou na cabeça naquele momento. Então, não se preocupem tanto com a solução final da comunicação, mas em levar para a agência qual é o problema, o que você precisa atingir. E aí, eu acho que juntos surgem ideias aí de solução de comunicação. Aqui um pouquinho já falei, né, das metas. Aqui um exemplo só, nesse quadrinho aqui embaixo. Então, fazendo esse link, então, o objetivo da comunicação: informar o público a existência de um produto,
ressaltar atributo e benefício. E a meta da comunicação, que é o que você vai passar lá para a agência, o que a gente precisa buscar junto e tal. Então, é alcançar um share of mind em torno de 20% no período de um ano. Isso é o que a gente vai atacar para poder atender esse objetivo. Tudo bem até aqui, professor? Tá ótimo, tô adorando. Bem legal. Sim. E aí, então, tendo o objetivo, entendendo como tudo se interliga com os objetivos da organização, do marketing, da comunicação, já desdobrou as metas, o que precisa para fazer, então, um briefing de sucesso? Então, ele precisa ter esses objetivos, ele precisa ter o seu público-alvo. Então, qual que é o público que você quer atingir com esse determinado job? Então, seja uma campanha, então a gente trabalha muito campanha de performance. Então, hoje a gente trabalha campanha de awareness, então voltado mais para reconhecimento de marca, ou a gente está trabalhando em campanha de performance. Na agência a gente faz mais campanha de performance e às vezes faz as duas juntas. Então, eu estou rodando uma campanha de awareness, pouquinho tempo depois eu starto uma campanha de performance, uma sustenta a outra, e aí a gente tem que ter isso definido. Então, qual que é o público que eu quero atingir? Então, se eu tô fazendo uma campanha de venda de um produto, e às vezes uma empresa, um ramo de atividade tem diversas famílias aí de produtos com públicos-alvos diferentes. Então, eu preciso determinar ali quem que eu quero atingir. Então, idade, escolaridade, classe, região. Então, é uma campanha para o Brasil todo, é uma campanha para uma determinada região. Então, isso precisa ser muito bem definido. Ter todas as informações para poder fazer a execução aí desse trabalho. Muito importante, essa palavrinha, quando a gente tenta tirar, parece assim que a gente está querendo bater. Quando a gente pergunta, é verdade. Quando a gente pergunta para o cliente, qual que é a verba ou orçamento para o trabalho? Ele fala tudo, menos a verba, né? Menos a verba. Menos a verba. E precisa ter. Por que isso é importante para a sua agência? Senão vai virar algo como isso aqui, ó. E aí eu volto já E eu volto já no slide. Então, se não de repente vira um briefing que é algo assim maravilhoso, cinematográfico. E aí a agência cria, vai, orça com N fornecedores, produção de filme, isso, aquilo, X peças e tal. E aí quando a gente apresenta, porque o cliente fala, não tem uma verba, pensa aí, me apresenta. Na hora que a gente apresenta, fala, então, eu adorei, só que a minha verba é essa. E aí não dá. O que você tem que fazer? Volta tudo atrás. Altera completamente a concepção do projeto, das ideias, para fazer algo que caiba. Então, gente, tenha dó da agência de vocês e do tempo de vocês. Passa a verba ali de produção para a gente poder já pensar em algo e ser mais assertivo em relação a isso. Então, sim, é importante ter a verba no briefing. E a verba assim, o fato de ter uma verba limitada e ter digamos, a vergonha, não querer falar para a agência é um erro, porque você deixou a agência no campo dela poder desenvolver alguma coisa que ela está perdendo tempo e depois você não vai assimilar, gera até uma frustração no cliente, né? Sim, tá frustrado, bastante, Marcelo. Ele não consegue pagar, investir naquele projeto e acaba voltando atrás. E às vezes, você dando a verba limitada, a agência consegue trabalhar bem, criativa, como eu conheço já alguns casos, até seu mesmo, que a gente já conversou sobre isso, né? E aí a empresa fica feliz, porque ela passou a verba adequada para a criação. Sim, Marcelo, é exatamente isso. Esse sentimento assim, de frustração, ele acontece bastante. Então, às vezes, o cliente fica encantado, ele quer executar, mas fala, puxa, não cabe no meu bolso. Aí depois, quando você vai apresentar uma outra ideia, a pessoa já ficou com aquilo na cabeça, né? Com aquelas possibilidades na cabeça. E aí você vai apresentar uma outra ideia depois, lá na frente, volta tudo, muito mais simples. Sempre fica aquela sensação, mas não era isso que eu queria e tal. Então, gera mesmo uma frustração, além de perder um tempo, porque tem um retrabalho aí.
E aí é um erro mesmo, assim, acho que tem que pensar na agência. A agência, ela é uma extensão do marketing. Eu penso assim, né? Então, a gente está sempre muito trabalhando em conjunto com os nossos clientes, a gente sempre fala isso, a gente é um braço, a gente é uma extensão do marketing. Coloca a gente para pensar junto e não tem o que não dizer para a agência, né? Então, assim, não precisa ter nenhum receio em relação a isso. Acho que você somando forças aí vai ter uma possibilidade de sucesso muito maior. Senão não adianta, vai lá na frente e depois volta tudo para trás de novo. E aí é importante também informar as restrições. Então, o que não pode ser usado de jeito nenhum? Então, até nessa relação que você comentou, Marcelo, quando é uma relação nova, principalmente numa relação nova, é muito importante. Às vezes, para o cliente, tem coisas que está muito óbvio. Mas para uma agência que está entrando agora, que ainda não conhece o cliente, não é óbvio. A gente precisa saber. Então, às vezes o cliente ele tem uma super restrição. Por exemplo, nada nas minhas peças não pode ter o fundo verde, porque o tal concorrente tem uma cor predominante verde e eu não quero associar minha marca nada com esse concorrente, então eu não quero que use verde. Ou não gostamos que utiliza tais palavras ou que ressalte tal informação do produto. Então, todas essas informações é super importante, gente. Então, coloca as restrições. O que não pode ser feito, o que não pode ser usado. Porque às vezes vem muito assim, não tem restrição. Pode pensar, pode criar. Mas aí depois volta. Então, é bem importante. Relaciona, aí principalmente nessa relação nova, depois quando você já está na agência, a agência já sabe. Mas numa relação nova, principalmente, coloca lá quais são os principais concorrentes, né? Quais são os diferenciais que você quer destacar nessa comunicação que você vai fazer. Então, é um lançamento de um produto novo, o que ele tem, assim, que vai super chamar atenção em relação ao que já tem no mercado. Coloca lá os itenzinhos no briefing. Não quer dizer que tudo que você vai colocar no briefing, por exemplo, eu vou relacionar 20 diferenciais, eu vou escrever um livro aqui de coisa, mas eu não quero fazer isso, porque senão a agência vai colocar tudo isso no site, no folheto, enfim. Não, gente, isso é ideia. Ali a gente vai extrair o que a gente acha que tem mais potencial para destacar e vai discutir tudo isso com vocês. Então, informação demais não tem problema, né? O problema é informação de menos. Então, não tenha um problema com isso, coloca tudo lá. Os anexos, então tudo que vai precisar para desenvolver esse material. Então você tem lá um pack de materiais da marca, então vários desdobramentos, variações ali da sua marca em alta, coloca lá todos os tipos de marca que você tem, de logo que você tem, os arquivos que você tem. Então você tem, às vezes, por exemplo, se você divide a agência digital da off, às vezes você tem uma comunicação entre as duas agências. Às vezes tem a parte de conceito, de KV, que fica numa agência e a digital vai desdobrar, então você precisa passar os arquivos abertos, precisa passar as fontes, precisa passar tudo aberto lá para sua agência desenvolver. Então, anexa tudo isso. Com todas essas informações, é um trabalho que ele começa liso, porque ele flui. Quando falta essas informações, o que acontece? A gente fica interrompendo. Vai, aí volta. Vai, para. Aí espera o cliente, aí volta. Tudo isso é ruim lá na frente, no prazo que precisa. Então, já reúne tudo antes de começar, que é o melhor caminho. Em relação aos modelos, mas o que é um modelo de briefing, então, que eu poderia fazer que está tudo certo? Gente, modelo, acho que tem trilhões. E vocês vão definir um modelo que vai ser bom para vocês, do jeitinho de vocês, do jeitinho do que vocês querem desenvolver, porque até vai mudar muito. Então, se você quer fazer um briefing para uma campanha, vai ser de uma forma. Se você quer fazer um briefing para desenvolver um aplicativo, você precisa de outras informações. Se você vai fazer um briefing para fazer um e-mail marketing, são outras informações. Então, não se apeguem com o melhor modelo, ou o modelo perfeito, porque isso não existe. O que é importante? Vocês fixarem que vocês precisam ter todas essas informações que a gente foi falando aqui e tudo o que é necessário para executar o trabalho. E aí vocês vão adaptar.
Então vai ter briefing que vai ser um briefing de 1 página e vai ter briefing que vai ser briefing de 30 páginas. E tá tudo bem. E vai ser assim. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês visualizarem, né, para não ficar tão assim, a gente falando e ninguém viu o tal do briefing. Então eu até trouxe 2 links aqui para vocês. Esse primeiro link para download é um briefing nosso, lá da agência, que a gente desenvolveu, que é esse aqui da direita, tá, o comecinho dele, ele é um briefing bem extenso. Eu trouxe um exemplo de um briefing mais completão, que é aquele mega briefing que eu citei lá no começo, para fazer uma campanha de um lançamento, de um produto novo, e tudo, incluindo online, offline, e todos os entregáveis aí, desde a concepção lá, desde o nome do produto até a campanha no ar lá no final. Então aqui acho que tem bastante informação, tem um briefing geral primeiro, falando do produto, e depois tem por entregável. Então tem o briefingzinho da landing page, briefingzinho para falar de mídia, briefingzinho para falar só de criação, e aí aqui dá para extrair várias ideias, depois fica esse link aí para download para vocês, e aí adaptar para a necessidade que vocês têm. E também estava fazendo uma pesquisa, né, para ver, será que tem alguma coisa online aí fácil? E aí eu encontrei essa ferramenta da RD Station, que é da Resultados Digitais, e eu coloquei o link aqui, que é um sitezinho que você vai ali no passo a passo, ele vai te dando as perguntas, você vai ali no passo a passo, e no final ele gera um PDF para você, ou um link para você compartilhar e tudo mais. Acho que pode ajudar também. E aí, então, como considerações, né, finais aqui para a gente extrair disso que a gente está falando. Então, sempre alguém pediu para vocês, olha, preciso de uma campanha no ar semana que vem. Respira fundo. E aí começa a reunir as informações. Segura, vai dar aquela vontade de passar a mão no WhatsApp, 10h30 da noite, numa sexta-feira, e falar para a sua agência, preciso de uma campanha semana que vem. Mas respira, reúne tudo, volta para o seu comercial, entende qual que é a sua verba, entende quais são os prazos reais, reúne tudo, estrutura um briefingzinho lá bonitão, e aí você marca a sua reunião lá na segunda-feira com todo mundo, e aí você repassa esse briefing super estruturado, com todas as informações, que vai ser aquela coisa linda. E aí conta com a sua agência para pensar junto com você. Então não se preocupa com a solução final. Às vezes o seu comercial mesmo vai te pedir o banner. E aí lembra do exemplozinho que eu dei lá daquela loja, que na hora que instalou o banner lá não era isso, era outra coisa. Então, primeiro entende, fala, comercial tá, mas antes de pensar no banner ou no folheto ou na landing page, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa vender, quanto a gente precisa vender, qual que é a sua expectativa, em quanto tempo e tudo mais. E aí coloca a sua agência para pensar junto com vocês e trazer boas ideias. E aí também tem o último item aqui, muito importante, dê o prazo necessário para executar um bom trabalho. Isso é quase que um desabafo, né, Aline? É quase que um desabafo. Mas assim, a gente está brincando, mas são coisas necessárias mesmo para fazer um trabalho bacana, porque senão não adianta, às vezes a gente atropela, e na real mesmo, vai usar o tempo que precisava lá no começo, porque volta para trás e ajusta, não era isso, você precisa de tal coisa, então no fim vai precisar daquele prazo que precisava lá no começo, que foi cortado, e aí com muito mais desgaste. Então por que a gente não faz algo bem estruturadinho, bem definido do começo e faz aquele trabalho liso, né? Aquele trabalho flat? Eu sou suspeita de falar porque eu sou operações e projetos. Então, é o meu campo. Então, assim, fazer o planejamento da coisa para sair, e sair bem feito, e sair no prazo combinado e tudo mais. Então, não tem mágica, gente. A gente precisa passar por tudo isso aqui para ter um trabalho show de bola lá na frente. Perfeito, Aline, foi fantástico. Eu sabia que ia ser muito bom pela qualidade que eu conheço de você. A gente já deu aula junto, né, em outros projetos. Muito obrigado por ter participado desse projeto. Obrigada, professor. Foi um prazer enorme, de novo, estar aqui. E eu estarei todas as vezes que você me convidar, porque eu realmente me divirto. Eu tenho um cliente que sempre fala pra gente no final assim, das reuniões, de briefing e tudo, a gente tem todas as informações, ele vira pra gente falar, divirta-se.
E é isso mesmo, a gente se diverte. Eu me divirto muito aqui tá com vocês e saber que eu posso estar contribuindo com alguém que estava lá do jeito que eu estava, lá no comecinho, assim, pensando, sonhando com tudo. Nossa, me dá uma felicidade incrível. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para você. Obrigada, professor. Abraço. Gostou desse conteúdo sobre briefing que você assistiu aqui no Repertório Marketing Talks? Por isso, acesse o nosso blog, compartilhe, curta e aproveite os nossos conteúdos.